Uma barragem de mineração se rompeu no município de Mariana, em Minas Gerais. O povoado de Bento Rodrigues foi praticamente destruído. As informações ainda são desencontradas, mas pelo menos uma morte foi confirmada e há vários desaparecidos. As imagens são de um cinegrafista amador. A lama tomou conta da região e arrastou carros e casas, deixando um rastro de destruição. O acidente aconteceu por volta das 4h30 da tarde no município de Mariana, interior de Minas Gerais. A barragem de rejeitos da mineradora Samarco se rompeu e a lama desceu, passando por quilômetros dentre as matas até chegar ao subdistrito de Bento Rodrigues, onde moram cerca de 600 pessoas. O povoado ficou totalmente alagado e ainda há risco de desabamento. Em nota, a mineradora Samarco informou que ainda não é possível saber a causa nem a extensão do acidente. A empresa pediu que moradores saiam de Bento Rodrigues por questão de segurança. E agora vamos conversar ao vivo com o capitão Tiago Miranda, do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Boa noite, capitão. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Catiúcio. Boa noite para todos. Capitão, qual é a situação neste momento na região de Bento Rodrigues? Olha, a nossa situação lá agora é de contagem das pessoas que estão eventualmente desaparecidas. Já tivemos no início da tarde uma confirmação de que 16 pessoas já eram consideradas desaparecidas. Pessoas que se feriram foram transportadas para os hospitais. Uma pessoa que presenciou o fato teve um problema cardíaco e veio a falecer. É a primeira morte confirmada, não tem relação com a terra que se movimentou e foi uma pessoa que passou mal. E agora, na parte da noite, está sendo feito um trabalho de contagem desses desaparecidos, confirmação junto a familiares, a amigos e colegas de trabalho que estavam próximos, para que a gente tenha um número mais preciso de pessoas que ainda não foram encontradas. Capitão, nós temos algumas imagens que vamos exibir agora enquanto a gente conversa. São imagens lá de Bento Rodrigues. Eu sei que essa é uma região de difícil acesso. Minas Gerais, a gente sabe, é muito montanhosa. Qual é a dificuldade principal que vocês encontram? E se é que estão, de fato, encontrando dificuldade? Nesse momento, a falta de luminosidade, né, dificulta bastante. O período da noite realmente é muito complicado para fazer buscas, né? E ao longo do dia, a grande extensão de terra que a gente vai ter que percorrer, tanto para medir os estrados, quanto para eventualmente localizar pessoas desaparecidas, corpos, né? Com certeza a gente deve ter aí, pela extensão que atingiu esse deslocamento da terra, da barragem. A barragem é como se fosse uma bacia, né? Que segura ali o líquido que vem da mineração. Tudo que não é aproveitado é formado uma espécie de lama e é acumulado nessa barragem. Com o rompimento, ela desce procurando o caminho normal, como se fosse um rio, né? E aí, no meio do caminho, a gente tinha algumas casas, algumas edificações menores que pertencem aí ao município de Mariana, um distrito menor que a gente tem lá. Capitão, e o senhor tem os meios, os equipamentos necessários para esse trabalho? Os equipamentos necessários são algumas ferramentas que auxiliam os bombeiros, mas buscas nessas áreas alagadas, principalmente com lama, são feitas com escavações, baseado nos relatos das pessoas, né, a proximidade das casas. É um trabalho bem complicado, mais minucioso, né, para procurar. E também a gente precisa de uma logística para poder atuar, para levar alimentos para quem ficou sem energia, sem água, né? Toda aquela estrutura que normalmente a gente tem, que numa situação dessa se perde tudo. O local também está sem a comunicação comum, né? Antenas de celular não estão funcionando, a gente tem uma dificuldade com a energia elétrica. Então isso tudo vai ter que ser restabelecido ao longo dos próximos dias. Muito obrigado ao capitão Tiago Miranda, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A gente vai manter contato com o capitão para trazer novas informações ainda hoje. Guilherme, só um detalhe para a gente ter a dimensão desse problema. Eram rejeitos de minério. Então, tem substâncias químicas que escorreram por lá. A gente ainda não sabe qual é a dimensão do impacto ambiental também causado nessa região. Correto. Muito obrigado mais uma vez ao capitão. E o Repórter Brasil, como eu disse, continua a acompanhar a tragédia em Minas Gerais. Daqui a pouco você vai ver novas informações.